Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo IPM, o seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná. E no episódio de hoje, o quinto episódio da nossa série, nós vamos falar sobre o Fellow em Retina, clínico e cirúrgico da nossa instituição. Temos aqui a doutora Adriane Fachin, o Dr. João Vitor como segundo ano de Fellows. Vamos falar um pouquinho da experiência deles para, com certeza, tirar alguma dúvida de vocês que estão nos assistindo. E temos também aqui o nosso chefe do setor de retina in vitro do Hospital de Olhos do Paraná, Dr. Carlos Moreira Júnior. E eu já começo o nosso podcast, nosso episódio de hoje, com uma pergunta para ele. O Hospital de Olhos do Paraná faz 50 anos esse ano. Qual é a importância do ensino e do ensino em retina para a nossa instituição e para a oftalmologia brasileira? Olha, o Hospital de Olhos tem um legado para Curitiba, para o Paraná, até para o Brasil. Nós não só atendemos as pessoas muito bem, com aspecto humano e também de tecnologia e de alta precisão, tanto dos médicos quanto dos anestesistas, enfim, todos os que compõem o corpo clínico do hospital, mas, sobretudo, nós fazemos ensino. E o ensino significa transmitir a profissionais mais jovens tudo aquilo que a gente sabe. E quanto mais a gente ensina, melhor a gente fica. Porque é uma via de duas mãos, onde aquele que aprende, pergunta, questiona e nos faz melhorar. E a gente, quando ensina, a gente também aprende. E o Hospital de Olhos tem ensino de retina há muitos anos. O primeiro fellow de retina, eu acredito que foi em 1993. E, se eu não me engano, foi o Ezequiel ou o Marcelo Gameiro. E, a partir de lá, desenvolveu-se uma linha de pesquisa e ensino na retina do Hospital de Olhos incrível. Naquela época, o fellowship era de 1 ano. O programa de treinamento em serviço na área de retina, a gente entendia que 1 ano bastava. Hoje em dia são 2 anos, porque 1 ano não basta. Tal o desenvolvimento tecnológico e clínico da retina nos últimos 20 anos. Naquela época tínhamos 1 fellow por ano. Hoje nós temos 8 fellows por ano. Portanto, o desenvolvimento do programa de fellowship em retina in vitro do Hospital de Olhos acompanhou também o desenvolvimento tecnológico da retina no mundo, onde na década de 90, no século passado, muito pouca gente procurava retina porque era uma especialidade que tinha maus resultados ou não tinha resultados tão bons. Hoje nós temos excelentes resultados e a gente é procurado para ensinar retina in vitro por inúmeras pessoas de todo o país, todas as áreas do país, homens, mulheres, médicos, médicas, e a gente fica muito feliz com isso, mas quem ganha, sobretudo, é o hospital e os pacientes que procuram o Hospital de Olhos. Excelente. A gente já vai voltar a conversar mais sobre toda essa questão. Eu acho importante falar, antes que eu esqueça, né, que o nosso serviço de Fellow em Retina é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. E aí sim, agora, Adri, você fez a tua residência aqui conosco e decidiu fazer retina. O que pesou na tua decisão? O que te encantou e o porquê que você resolveu continuar conosco? Por que o Fellow no Hospital de Olhos do Paraná? Eu acho que, em primeiro lugar, porque desde o primeiro ano de residência a gente acaba tendo muito contato, seja nos grand rounds, nos ambulatórios. É uma subespecialidade que tem seu peso na nossa instituição. Com certeza. E é uma especialidade muito versátil, né? Então, a gente tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica, tem a parte tecnológica, mas ao mesmo tempo tem também aquele olhar apurado que faz a diferença. Tem a parte do raciocínio clínico. Então, acho que consegue contemplar todas essas... Preenche todos esses espaços, esses espaços. E no Hospital de Olhos, por já ser do serviço,
Eu sabia do volume que tinha, apesar, né, quando a gente pensa que tem 8 vagas de fellows, né, comparando com outros serviços, é um número maior, mas isso não afeta em nada o nosso volume cirúrgico. Acho que, pelo contrário, a gente tem um volume espetacular, né, na parte cirúrgica. Na parte dos ambulatórios também temos casos muito variados, dá para aprender bastante. Acho que... A gente já vai chegar na questão de volume, mas eu queria ouvir do João. João, você não é de Curitiba, você é do Mato Grosso do Sul, fez sua formação lá. Como que você ficou sabendo do Hospital de Olhos, do IPM, e o porquê que você decidiu vir aqui conosco? Eu fiquei sabendo do Hospital de Olhos pelo meu chefe, lá de Campo Grande, que é o Dr. Álvaro. Então ele falou muito bem do serviço de vocês. E eu fiz o estágio também aqui antes, né? Eu vim aqui em setembro, antes do início do Fellow, para conhecer o serviço. E eu fiquei bastante espantado com o fluxo de pacientes que tinha no ambulatório de retina. Não só no ambulatório de retina, mas também ambulatório de injeção, no centro cirúrgico, né? A oportunidade de fazer casos complexos também, que os fellows faziam. Então, isso foi um dos motivos que me fez escolher o Hospital de Olhos para prestar o fellow, e hoje eu estou bastante satisfeito tanto com o primeiro ano, com a parte clínica, pelo contato com vários casos que eu nunca tinha entrado em contato na minha residência, pela tecnologia que vocês têm também na parte do Batel, né, que eu nunca tinha entrado em contato com alguns tipos de exame lá no Mato Grosso do Sul. Então eu estou bastante satisfeito com o fellow até agora, e ainda tem alguns meses pela frente, mas é um fellow excelente. Que bom, fico feliz. Para quem está ouvindo, conta um pouquinho sobre a rotina de vocês, lá desde o F1, fala você sobre o F1 e o João fala sobre o F2. Como é que é isso? O F1 é muito completo e muito variado. Então, a gente tem os ambulatórios de retina, que a gente vai auxiliar os residentes, a gente vai atender pacientes com as mais diversas, né, doenças da retina. O legal também é que a gente pode fazer o acompanhamento desses pacientes. Então, um caso interessante que você quer fazer o follow-up desse paciente, você consegue marcar o exame para o dia que você vai estar nesses exames, consegue dar o retorno no dia que você está no ambulatório. Então, isso é uma parte que eu acho que acaba sendo um pouco mais pessoal, mas você tem essa autonomia para conseguir aproveitar tudo que o serviço oferece. Então, além dos ambulatórios, a gente tem a parte de centro cirúrgico, tanto no SUS quanto no Batel, né, com tecnologias diferentes. Fazemos cirurgia de catarata, procedimentos como laser, injeções intravítreas, ecografia, exames, né, OCT, angiografia, ecografia. E vocês que laudam esses exames também? A gente fazia e laudava, né, no nosso fellow. E sempre tem um preceptor junto, seja no ambulatório, seja no centro cirúrgico, vocês nunca estão sozinhos, né? Sim, a gente consegue, né, tirar as dúvidas no ambulatório, né, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica. A gente tem também no F1 os F2 que podem nos auxiliar, né, nos ambulatórios e no centro cirúrgico. E, claro, né, preceptores excelentes para auxiliar em tudo que a gente precisa ali. Eu queria fazer um comentário, porque eu estou vendo esses jovens retinólogos falar sobre tecnologia, etc. E uma das coisas que nós no Hospital de Olhos sempre primamos é que não se pode diferenciar o atendimento do paciente particular do paciente do SUS. Esses jovens retinólogos que estão aqui na frente, eles têm à sua disposição tudo que nós temos para atendimento do paciente particular. O paciente do SUS tem a mesma qualidade diagnóstica, a mesma qualidade cirúrgica que qualquer paciente que procure a clínica particular do Hospital de Olhos. Isso é uma situação quase que inigualável no país. Se vocês forem para outros serviços de oftalmologia, retina, e mesmo sem falar em retina, há uma diferença abissal entre o que se aprende na clínica particular e o que se faz na clínica do SUS. No Hospital de Olhos não há essa diferença, porque não é justo e nem humano
que o paciente do SUS tem um atendimento pior que o paciente particular. Por isso, esses meninos que estão começando retina, eles operam vitrectomia com o que há de melhor, Constellation. É um equipamento exatamente igual ao que tem na clínica particular do Hospital de Olhos no Batel. Quando eles vão fazer um OCT, eles vão fazer um OCT de qualidade. Quando fazem angiografia, fazem uma angiografia de qualidade. Quando fazem uma ecografia, fazem uma ecografia de qualidade. Laser é de qualidade, tem pattern laser no SUS. Então, isso é uma coisa fundamental para vocês. Eu acho assim que, inclusive, para melhorar a qualidade cirúrgica e técnica de vocês. Porque eu fiz residência há muitos anos atrás, no século passado, onde o equipamento que havia na residência era infinitamente pior que o equipamento que havia nas clínicas privadas. E aí a gente tinha que fazer das tripas coração para conseguir ter bons resultados, e às vezes ficava triste porque não tinha bons resultados. Vocês têm tudo para ter bons resultados. Por quê? Tem boa técnica, tem preceptoria de qualidade, tem equipamento de qualidade. Isso faz com que a gente se sinta melhor, mais médico, mais retinólogo, com mais qualidade, e vai sair daqui sem medo. Porque uma coisa é sair daqui, eu tenho receio de fazer aquele procedimento, quase nunca fiz, e a tendência daí é diminuir ou quase parar de fazer esses procedimentos. Vocês saem daqui com um monte de cirurgia, com equipamento de qualidade. Vocês vão para qualquer lugar do mundo e podem trabalhar. Esse é um diferencial muito importante que o Hospital de Olhos tem em seu programa de fellowship. Eu acho que veja como as coisas elas ocorrem naturalmente. Nos episódios anteriores, eu justamente coloquei que a gente vê isso com muito orgulho. O que é oferecido para o paciente SUS é o mesmo que é oferecido para o paciente particular e para convênio, justamente porque não há o motivo para ver essa diferença. E é impossível no Brasil você separar o ensino de residência da assistência médica para a população mais carente. É impossível. As pessoas precisam do ensino nesse sentido. E é obrigação das instituições fornecerem o que há de melhor, principalmente na oftalmologia, que o resultado está diretamente ligado à tecnologia de ponta. Então, vocês têm acesso a 25 gauge, vocês têm acesso à iluminação acessória de chandelier. Como ele falou, que lugar que você tem isso? Sim. É muito raro. Então, é um diferencial e tem que ser muito bem enfatizado aqui, como o Dr. Júnior falou. Mas e aí, João? Fala um pouquinho sobre a rotina do segundo ano. Eu só gostaria de acrescentar o que a Adriane estava falando sobre o primeiro ano em relação aos laudos, que eu acho que é uma parte muito importante do primeiro ano, porque a gente vê o grande crescimento nosso do início do fellow para o final do fellow. Então, a grande quantidade de exames, o grande fluxo de pacientes que tem e casos diferentes. Então, no início você fica mais com dúvida em relação a laudar, e depois você já vai batendo o olho e já vai conseguindo identificar que é uma retinopatia diabética, uma doença macular relacionada à idade. Então, cada vez que a gente vai lá, a gente lauda 50 exames, mais ou menos. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento como especialista. E o legal é que os exames ficam na mesma sala, né? Então, às vezes, você tá com OCT, que tá com um pouquinho de dúvida, você consegue ir ali fazer uma angiografia. Exame na íntegra. Então, até um caso interessante, né? Com certeza, porque consegue. Quando você tem um volume muito grande, você acaba vendo coisas raras. Sim. E aí você tem a oportunidade de fazer a angiografia, fazer a OCT, fazer a ecografia. Você tem a avaliação multimodal, né? Na mesma sala. Na mesma sala você faz todos os exames. Que hoje em dia, acho que não tem como fazer retina sem ter, né? Isso. E também você consegue melhorar o fluxo, né? Então, às vezes um paciente que está com uma suspeita de um tumor, por exemplo, você já faz os exames, no mesmo dia, praticamente, a gente já consegue encaminhar esse paciente para um tratamento adequado se a gente não puder, né, dar esse suporte para ele. Então, isso é muito, muito legal. Eu acho que outra coisa, já que é um bate-papo, né, que é muito legal, é assim, vocês atendem no setor SUS do Hospital de Olhos, que fica um pouco afastado. 5 quadras? 5 quadras, né? Mas é próximo da matriz. Do Hospital de Olhos Matriz. Mas é tão bom
arquitetonicamente falando, e é bonito, que as pessoas chegam até a pensar, puxa, mas aqui vocês atendem só particular? Não, atendem SUS. Sim. E não só isso, porque é tão profissional já as secretárias, a enfermagem, etc., o fluxo, Sim. que vocês se sentem praticamente no hospital privado de alto nível, mesmo sendo tudo SUS. Não é tudo feito assim, eu não sei como é que é. As pessoas são treinadas, elas sabem o que estão fazendo, na dúvida de vocês, sempre tem alguém que ajuda. Então isso é motivo de orgulho para o hospital, porque fazer isso a gente não faz de uma hora para outra. Não, são anos. São anos O fazendo. episódio anterior era o pessoal da catarata aqui. Quem participou do mutirão de catarata sabe, o protocolo, o fluxo de um mutirão é bonito de ver. Sim. É difícil um centro cirúrgico rodar Não- tão bem verdade. quanto o centro Nunca cirúrgico do vi. nosso sul. É verdade, isso é verdade. É impressionante. Então, realmente E outra coisa, assim, as pessoas às vezes acham, minha residência é no hospital de clínicas de uma universidade federal. Existem vários, né? É tão diferente o atendimento de um hospital geral para um hospital especializado, que eu vou só citar uma coisa que eu lembro, né, da minha residência, que fiz no hospital geral e que a oftalmologia era parte, né? Você precisar de um espéculo para abrir pálpebra e vir um espéculo vaginal. Me traz um espéculo e vem um outro espéculo. Então as pessoas, elas não estão treinadas nesse hospital, as coisas demoram muito, dá muita complicação, e tudo isso pode parecer que é só para ensino, mas não é. É para atender bem o paciente. Sem dúvida. Mas e aí, João? Vamos lá. E o segundo ano? Bom, o segundo ano é mais cirúrgico, então a gente fica a maior parte do período no centro cirúrgico fazendo as vitrectomias. Bastante casos desafiadores que a gente tem, então a gente pega pacientes com retinopatia diabética bem avançada, então são casos bem complexos e desafiadores. Então a gente descolamento de retina, implante secundário, fixação, cirurgias maculares também que a gente faz, buraco de mácula, membrana epirretiniana. Então, nesse segundo ano, a gente tem contato com todos os tipos de cirurgia. Além disso, a gente tem o ambulatório de pós-operatório, né, que é um ambulatório bem cheio também, Até porque você tem que saber lidar com complicações Com certeza. pós-operatórias, né? Isso vai surgir. Indicações Sim, também, as né? O indicações, né? cirurgião de retina, ele tem que saber lidar, né? Com Isso é certeza. realidade. É bem diferente de operar catarata, né? Tem bastante complicações, então é bem mais complexo o ambulatório, então é bem importante também. Nesse segundo ano, a gente tem alguns períodos livres também, não é o mês inteiro que a gente fica no fellow, então a gente tem 15 dias que a gente opera bastante, então até agora a gente já conseguiu operar bastante casos. Também estou bastante satisfeito com o número de cirurgias que a gente fez, um fluxo Pelo que muito você falou grande. que você está contando, você em 4 meses do segundo ano do fellow, você já fez mais de 70 Já cirurgias. fiz mais de 70 cirurgias, né? Tô contando todas. E dessas cirurgias, pelo que você me falou, você já passa cinta tranquilamente, Sim. você faz descolamento de retina de todos os tipos, você faz diabético, cirurgia de mácula, Cirurgia de mácula. e fixação escleral. Bastante núcleo no vítreo, lio no Bastante. vítreo. Serviço de ensino acaba tendo, Sim, né? com certeza. Você tem um R2 operando, você acaba tendo núcleo para pescar. E outra coisa também é a parte de catarata congênita, né? Que a gente consegue operar junto com você. Então, pacientes até 1 ano, a gente consegue levar para o Batel, porque eles vão precisar de uma anestesia geral e tudo mais, mas a gente também tem a oportunidade de fazer isso, né? Com Que eu acho que não é todo serviço É um que diferencial. tem, com certeza é um diferencial. Persistência do vítreo fetal. Também, né? Todas Outras essas doenças, coisas. né? De que acabam criança. Legal. E a questão da parte teórica, né? Vocês têm os Greyhounds no início, no primeiro ano, Sim. e que apresentam casos clínicos ou cirúrgicos, e que a retina é muito exigida, né? Eu Sim. acho que é o programa de fellow que mais exige nesse Toda sentido. semana. Toda semana. O quanto que isso agregou para vocês? Começa você, Adri. Bom, eu acho que eu vi, né, os Greyhounds desde 10 do R1. Desde antes do R1, Desde quando eu o fazia estágio. estágio no hospital. Então, foram mais de 4 anos
eu era presença assídua dos Greenhounds. Acho que isso agrega muito, né? É muito legal quando a gente chega num congresso, a gente consegue reconhecer um caso porque você já teve isso numa aula da residência, ou você consegue reconhecer aquele caso em um paciente que você está atendendo no ambulatório pela primeira vez. Abre muito a caixa, né? Abre muito raciocínio, exatamente, né? O raciocínio. Então, eu sou fã do Greenhound. Eu acho que vale a pena falar assim. Em medicina tem o visto e o não visto. Dr. Jaime Arana, nosso decano aí no hospital, ele sempre fala isso. Tem o visto e o não visto. Se você já viu uma complicação cirúrgica e você sabe como resolver, é uma coisa. Agora, se você nunca viu aquela complicação, ela aparece para você e você só tem ideia por livro ou por palestra, é outra coisa completamente diferente. A mesma coisa com o caso clínico. Portanto, o visto do caso clínico, ele é diferente do lido apenas num livro ou visto apenas num congresso, porque vocês estudam, né? E uma outra coisa que eu quero deixar bem clara, assim, cada momento das nossas vidas de médico, eu estou falando da vida do médico, né? Porque vocês nunca vão deixar de ser médico. Meu pai está com 93 anos, professor Moreira, ele ainda é médico. Ele sabe que é médico. Agora, não está clinicando mais, claro, pela idade avançada. Mas na vida do médico tem fases. E a fase que vocês estão é a fase como um computador que tem um hard mega muito grande, mas ainda tem muita coisa para preencher. Vocês podem preencher esse hard drive do computador cerebral de vocês com caso clínico, com leitura, com grand round, com cirurgia. Tudo é um acúmulo. Depois de uma certa idade, você já viu tanto que o teu hard drive fica meio cheio e não é fácil você assimilar outras coisas, outras técnicas. Então agora é o momento de estudar. Agora é o momento de rachar, de trabalhar. Agora é que vocês têm que se formar. Eu lembro, quando eu fiz pós-graduação em retina, o Dr. Steve Ryan ele diz assim, now you have to read by meter. Você tem que ler por metro, você não tem que ler por livro. Você tem que ler 1 metro de livro a cada ano, porque é o momento em que vocês estão que faz com que vocês tenham uma capacidade de assimilar coisas que depois a gente já não tem tanto. E por isso o programa de Fellow do Hospital de Olhos obriga vocês a estudarem. Vocês têm que participar de um Grand Round e o Dr. Neto puxa vocês no Grand Round, tendo que ler, tendo que estudar, tendo que ver os casos clínicos, etc. Então, isso tudo agrega valor para o programa de Fellowship em Retina. E isso faz a gente estudar também. Você começou falando isso, a gente aprende muito com vocês, porque às vezes aparece caso ali que a gente não tem resposta, e vocês vira e mexe, a gente troca figurinha, manda mensagem, acho que é isso aqui, vamos ler mais. Então é um constante aprendizado, é um constante estudo, e eu acho que se a gente transmitir isso para todos, né, não só para o Fellow de Retina e para os residentes, já valeu a pena. O João chegou pro Fellow, mas você contou, eu assisto faz tempo. E é bonito de ver a evolução, né? Por isso que eu sempre começo puxando o R1 para comentar. Sim. E aí vai evoluindo. E você foi um exemplo típico disso. No final, eu falava, tô com o tempo estourando, vamos em quem acerta. Vamos no João, vamos na Adri, porque já dava o resultado. E a parte científica e a parte de publicação, vocês têm oportunidades? Como é que é isso, João? Você está participando de estudo aí? Sim. Eu até ia comentar em relação ao Greenhound, que eu lembro até hoje, o primeiro Greenhound que eu apresentei foi sobre um caso de LIEP, do lado do senhor que a gente viu lá no Batel, e agora a gente está fazendo um trabalho sobre isso, né? Então, você vê que uma coisa que a gente viu ano passado está dando alguns frutos agora. Então, a gente está iniciando, né, um estudo, uma meta-análise sobre LIEP. Outro trabalho também que a gente está participando é o estudo do faricimab, que é um estudo multicêntrico, né, de vários serviços do Brasil, e o Hospital de Olhos está representando aqui o estado do Paraná. Então, isso é uma grande oportunidade que a gente tem aqui no hospital também, e o senhor incentiva bastante isso, né? Então, isso é muito importante, porque puxa bastante a gente. Então, isso é um grande diferencial também na nossa formação como retinólogo. E, de certa forma, também ajuda no networking, né? Com certeza. Você está com esses estudos multicêntricos, porque
a gente acaba que não tem tempo, então Sim. acaba delegando, né? Encaminha a mensagem, João. Sim. Tá aí. E você, Adri, como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente tem tudo que precisa, né? Tem pacientes, tem incentivo, Sim. tem as tecnologias, né? Então, é o pacote completo. Não... Acho super importante. Todo congresso a gente consegue enviar vários casos diferentes, a gente consegue discutir nos congressos também esses casos com, né, outros retinólogos. E para quem quiser fazer, não vai faltar caso, com certeza. Não falta caso, né? Até porque a complicação, a gente estava falando, ela é uma situação que vai acontecer. Sim. Né? E a hora de vocês aprenderem a lidar com a complicação é agora, porque depois vocês vão estar sozinhos no consultório de vocês. E aí o bicho pega. Sim. Então, tudo passa pelo volume. Se você tem pouco volume de atendimento, você vai ter menor chance de ver e acompanhar casos complexos. Da mesma forma, cirurgia. Se você faz pouco, você vai ter menos complicação. Com certeza. Né? E, consequentemente, vai saber lidar menos com isso. Então, o momento é agora. E vocês estarem estruturados, com preceptores por trás, sempre essa disposição, né? Essa disponibilidade de resolver. E o plantão? Até onde a emergência ali ajuda nesse sentido, porque chega, né, endoftalmite, chega trauma, né, acho que trauma é uma coisa importante, né, porque, puxa, e emergência, como é que é o contato de vocês com trauma, né, quem faz retina normalmente tem interesse nisso. Eu vim de uma residência onde a gente tinha bastante contato com trauma, então lá era o único hospital do Mato Grosso do Sul onde atendia trauma, então eu tive bastante contato também durante a residência com perfurado, com corpo estranho intraocular, endoftalmite. Você veio com o know-how disso já? Sim, então isso agora no fellow ajuda, né, então a minha formação na residência também me ajudou a chegar aqui e saber lidar com alguns tipos de emergências. A gente fica com os residentes também lá na emergência, então eles passam bastante casos desafiadores pra gente, então isso é importante, não só da parte da retina, né? como de outras subespecialidades também que a gente... Tira da zona do conforto mesmo, a gente, né, vendo muito mais retina agora, a gente vê caso de plástico, vê caso de córnea. Né? Então... E o primeiro ano, vocês, porque acaba sendo mais clínico, vocês também têm a oportunidade com o VEIT? Porque eu acho que para quem está assistindo, pensa em fazer... qual é o contato que tem com o VEIT? Acho que os casos mais de emergência, assim, eles vão chegar na equipe, né, que é atendida pelos residentes, e geralmente eles vão passar esses casos para os fellows, né, da retina. Então, muitos casos de UVEIT, antes de chegar no ambulatório de UVEIT, acaba passando por nós, né. Então, a gente acaba vendo. A gente acaba vendo também, tem pacientes que... Por exemplo, um paciente com necrose aguda de retina, ele estava acompanhando no ambulatório de retina por algumas semanas, paciente jovem de 31 anos, se eu não me engano, e esse paciente descolou a retina. Então, assim, questão de... Acho que foi visto na sexta-feira, né? Na segunda-feira a gente já conseguiu... acho que entraram em contato... Você entrou em contato comigo? Entrou em contato. Não foi desse caso. Esse foi outro caso. Mas assim, o paciente chegou na sexta-feira, né? Com queixa que a visão tinha piorado. Na segunda a gente já conseguiu fazer a cirurgia, né? Passamos faixa. Uma cirurgia super complexa de descolamento de retina com roturas 360. Isso mesmo. E esse paciente está evoluindo super bem, assim, ele até ficou emocionado no pós-operatório, porque ele estava enxergando vultos e já estava com uma visão 20/200, assim, com óleo de silicone na segunda semana de cirurgia. Passaram cinta? Passamos. Eu passei. Não, é isso aí, são casos que marcam e que vão acontecer, né? Necrose retiniana aguda, a chance de desenvolver para descolamento de retina acaba existindo. O último tópico a ser abordado. Durante o primeiro ano, vocês passam no consultório com o Dr. Júnior, comigo. O quanto que isso ajuda ter essa experiência de como conversar com o paciente em casos graves, em casos que não são graves, resultados bons, o acompanhamento que precisa ser feito, casos que o prognóstico não é tão bom, o quanto que isso ajudou na formação de vocês?
Eu acredito que a experiência que vocês têm já lidando com esse tipo de paciente, a gente consegue observar na forma de se comunicar com o paciente, na forma de informar o diagnóstico. Isso é importante para a gente aprender em relação tanto à parte técnica, cirúrgica, de diagnósticos, mas também na relação médico-paciente. Então, isso acrescenta bastante nesse acompanhamento e também nos casos bastante complexos que vocês veem. Então, como o hospital é referência, então acaba que a gente entra em contato com pacientes com diagnósticos raros, diagnósticos que eu nunca tinha entrado em contato. Então isso é muito importante para a nossa formação. Eu acho que é fundamental essa experiência que vocês passam para a gente de compartilhar um pouquinho do conhecimento. Muito bom. Eu vou terminar falando assim, você falou assim, eu estou muito satisfeito, você também falou em off, eu estou muito satisfeito com o meu fellow até o momento. E a gente simplesmente dá continuidade e tenta aprimorar, mas a gente sempre tem que ser grato e realmente enaltecer aqueles que fizeram lá atrás. Se não fosse ele aqui lá atrás, montado o serviço, até hoje, puxa, vamos comprar um aparelho para entregar mais para o paciente em si, e a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Sim. Essa visão que tem a ver com a saúde e com o ensino, ela é diferenciada. Eu acho que o mérito está aqui, dar continuidade acaba sendo bem mais simples, né? Então a gente tem que agradecer. Certeza. E acabou o nosso tempo, então obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Obrigado a vocês. Parabéns, né? Sim. Parabéns para vocês pela formação que estão tendo. E fica o convite para você que está assistindo, as inscrições já estão abertas, seja para fazer especialização no nosso serviço ou fazer fellow em retina. Obrigado.